Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem com todos vocês. É com muita alegria que estamos de volta, né? Domingo passado foi a assembleia, nós não tivemos aula e domingo retrasado a gente encerrou o curso sobre Atos dos Apóstolos, né? Nós fizemos a consulta à igreja e os irmãos, na maioria, optaram para que a gente estudasse o livro de Atos dos Apóstolos. E foi uma experiência, para mim, queridos irmãos, maravilhosa, tá? Me surpreendeu. O livro de Atos dos Apóstolos, eu nunca tinha olhado para o livro de Atos dos Apóstolos da mesma forma que eu olhei dessa vez, né? Eu nunca tinha olhado para o livro de Atos dos Apóstolos como eu olhei agora para dar esse curso, que exigiu um aprofundamento muito maior e revelou a mim tantas coisas maravilhosas, irmãos. Que aprendizado que foi, né? Então, se algumas pessoas disseram, né, que aprenderam muito com essas aulas sobre Atos dos Apóstolos, vocês não fazem ideia do quanto eu aprendi ministrando esse curso para vocês. Foi uma experiência ótima. Eu agradeço a Deus que, através da igreja, me concedeu essa oportunidade. Fiquei muito feliz mesmo. E agora, queridos irmãos, já que estudamos Atos dos Apóstolos, já tínhamos falado bastante sobre os evangelhos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento e as cartas paulinas, né? Porque a gente viu, através de Atos dos Apóstolos, como que o Novo Testamento foi sendo construído, né? Através das viagens de Paulo, as cartas de Paulo, né? Então agora nós vamos estudar mais as cartas paulinas e o propósito é estudar as cartas paulinas, depois conhecer um pouco mais sobre o ministério de Pedro e o ministério de João. E aí nós fechamos o ciclo do Novo Testamento, né? Fechamos o ciclo do Novo Testamento, tá? Eu vou projetar a tela então nós vamos começar um novo curso, né? Uma nova série de aulas sobre as cartas paulinas, sempre com a esperança de, em breve, voltarmos às nossas atividades presenciais e aí darmos sequência a tudo isso no templo presencialmente, né? E quem sabe, né, conseguir uma forma de que essas aulas, ainda que presencial, continuem sendo gravadas e disponibilizadas como um acervo para a nossa igreja no futuro, né? De termos um material. Nós já temos muito material gravado, a igreja já vai ter aí um acervo que poderá ser utilizado por muitos anos, né? Enfim, vamos lá? Vamos projetar a nossa imagem, a nossa tela e vamos iniciar então esse curso sobre as cartas paulinas. Hoje a aula vai ser bem introdutória, tá, irmãos? Nós não vamos assim mergulhar propriamente na primeira carta que estudaremos, que é a primeira carta de Paulo que foi escrita, que foi a carta aos Gálatas. Mas nós vamos ter assim uma aula hoje com uma característica mais introdutória. Vamos projetar a nossa tela. As cartas paulinas, Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, pastor Luciano de Souza, que sou eu. Queridos irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Qual a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento?
O Antigo Testamento fala da antiga aliança. O Novo Testamento fala da nova aliança. Durante muitos anos se dizia Velho Testamento, né? Eu não gosto muito desse termo Velho Testamento, porque muitas vezes a palavra velha ela dá uma conotação de desprezo, algo que já não tem mais utilidade, né? Tanto é que a gente não se refere às pessoas de mais idade, eu também não gosto de dizer velho, velha, mas idoso, idosa, né? O velho geralmente está associado a algo que não serve mais. Então eu não gosto de usar o termo Velho Testamento, eu gosto de usar Antigo Testamento, porque coisas antigas têm o seu valor. E o Antigo Testamento, ele nos preparou o mundo para a chegada de Cristo, né? E o Novo Testamento, a nova aliança, é a aliança da graça anunciada por Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele vem preparando o mundo para Cristo. E o Novo Testamento, ele nasce de Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele vem e ele se encontra, né? Ele prepara o mundo para receber a Cristo. E o Novo Testamento nasce de Cristo. Então, aqui é o AT, que ele projeta para Cristo. Aqui está o evento Cristo. E aqui o Novo Testamento, o NT, né? A partir de Cristo. Algumas curiosidades. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, né? A igreja já conhece, sabe dessa história, né? Mas apenas recordando, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Era a língua do judeu. Por quê? O Antigo Testamento ele tinha uma característica mais fechada no judaísmo. Já o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Por que em grego? Porque o Novo Testamento ele já tem mais uma característica missionária. Ele não foi escrito para os judeus, mas ele foi escrito para o mundo. E para que ele alcançasse o mundo, havia necessidade dele ser escrito em grego, que era a língua que predominava o mundo romano. Tanto é que quando nós estudamos história, nós falamos sobre cultura greco, que vem de grego, greco-romana, tá bom? Então, a gente já percebe que no próprio idioma em que passa a ser escrito o Novo Testamento, ele já tem essa característica que o interesse dele é alcançar não somente o povo judeu, mas todo o mundo. Uma outra curiosidade que eu queria deixar registrada é que muitas cartas do Novo Testamento elas foram escritas antes dos evangelhos. A gente tem na nossa mente que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram os primeiros livros escritos porque eles estão dispostos de uma forma no Novo Testamento que às vezes nos induzem a pensar assim. Então, nós somos induzidos pela forma em que os livros estão colocados no Novo Testamento, nós somos induzidos a pensar que
Mateus foi o primeiro livro escrito, depois Marcos, depois Lucas, depois João, depois Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. E não, tá? Não, a ordem cronológica dos livros não é essa. Sabe qual foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento? A Carta de Tiago. Então, a Carta de Tiago, ela é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Uma terceira curiosidade que eu gostaria de registrar aqui para a gente, irmãos, é que Jesus não deixou nada escrito, tá? Jesus não deixou nada escrito, não tem nada que foi escrito por Jesus. Inclusive, alguns estudiosos, eles fazem uma comparação, né? É claro que, para nós, nada é maior do que Jesus Cristo, nada foi maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, para a gente, é o grande. Mas aqueles que não têm a fé como nós temos, muitos comparam Jesus a um importante filósofo grego que viveu 400 anos antes de Jesus. Alguém sabe quem é? Sócrates, que não é o jogador de futebol, tá? Para muitos, Sócrates é uma importante figura da história, e é um grande filósofo. E Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo. E curiosamente, Sócrates também não deixou nada escrito, tá? Não deixou nada escrito. O que sabemos de Sócrates é o que escreveram sobre Sócrates. O que sabemos de Jesus é o que escreveram sobre Jesus. Isso é para o mundo secular. Para nós, não há comparação entre Jesus e Sócrates. Há apenas algumas curiosidades que envolvem Jesus e Sócrates, tá? E algumas pessoas relacionam e falam que há uma proximidade muito grande, apesar de 400 anos distantes da história, há muita similaridade entre Sócrates e Jesus. É claro que Jesus é o Filho de Deus encarnado. É o próprio Deus entre os homens. Tá? Então, a existência de Jesus é algo que depende totalmente da fé, porque não há nenhum registro, não há nenhuma evidência sobre Jesus. E por que Deus quis assim, queridos irmãos? A evidência de Jesus está nos evangelhos. E por que Deus quis assim? Porque a partir do momento em que eu creio em Jesus por evidências concretas, por provas físicas, eu não preciso mais da fé. E o único meio de receber Jesus em minha vida é pela fé. Então, bem-aventurados somos nós que recebemos Jesus em nossa vida, em nosso coração, pela fé. Então, nós somos bem-aventurados, porque recebemos em nossa vida Jesus pela fé. Essas são algumas curiosidades do Novo Testamento. E quando nós falamos em Novo Testamento, nós falamos em 27 livros. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, que são livros que tratam da vida e do ministério de Jesus, com
características diferentes, objetivos diferentes, escritos em lugares diferentes. Já falamos sobre os evangelhos. O livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que acabamos de estudar. As cartas eclesiásticas, que foram cartas escritas para comunidades, para igrejas, que nós temos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E aí nós temos as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. E nós temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, a carta escrita por Judas. E, por fim, nós temos o livro apocalíptico, que é a carta de Apocalipse, a carta de João, conhecida por Apocalipse, ou, como os antigos chamavam, Revelação, né? Em Bíblias mais antigas, não vem Apocalipse de João, vem Revelação. Tá? Revelação de João. Então, essa é a composição do Novo Testamento, né? É sempre bom conhecer um pouco mais da nossa Bíblia, né? Aqui, irmãos, é um infográfico que ele tenta nos apresentar a ordem cronológica dos escritos do Novo Testamento. Ao se estudar o Novo Testamento, é imprescindível que se tenha em mente a ordem original de escrita dos livros e sequência cronológica. A sequência cronológica não é a mesma da disposição em nossas Bíblias. Isso porque a disposição segue uma ordem revelativa, em que os compiladores do cânon determinaram, a fim de mostrar os fatos de Jesus até o cumprimento do propósito final de Deus para a humanidade. A ordem cronológica trata do momento em que cada livro foi escrito, conforme o direcionamento que cada autor determinou para eles. Tá? Então, o primeiro evangelho sinótico a ser escrito foi o de Marcos. Já estudamos isso. Escrito de forma aleatória e de acordo com os sermões de Pedro, né? Vimos isso também, que o evangelho de Marcos ele é escrito com base em Pedro, compilado mais tarde em grego. Então, vamos lá. Temos aqui o nascimento, a vida, o ministério e a morte de Jesus. A morte de Jesus se dá no ano 33. E aí, seguindo o rumo da história, aquilo que eu falei para vocês, o primeiro livro escrito é o livro de Tiago, que foi direcionado para os judeus dispersos por todas as nações. Trata sobre a fé em detrimento do legalismo religioso deste grupo, né? Então, Tiago fala da fé e das obras. O livro de Tiago, ele foi escrito aqui, ó, nesse período, não tem uma precisão exata, mas ele foi escrito entre 45 e 49. Note-se que eu queria falar um pouquinho sobre a tradição oral. O que é a tradição oral? A tradição oral é aquilo que é transmitido pelas pessoas
oralmente, sem que haja registro escrito. Então, tudo sobre Jesus foi transmitido oralmente até o primeiro evangelho sinótico, que foi o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro registro escrito sobre Jesus. Então, a fé, queridos irmãos, ela foi transmitida durante muito tempo oralmente. Quem fez o primeiro registro sobre a fé cristã foi Tiago, ao escrever a sua carta, que está lá no Novo Testamento, que nós conhecemos. E esse registro ele foi feito entre 45 e 49. Depois, em 49, nós temos o primeiro registro feito por Paulo, na carta aos Gálatas. Depois, em 51, 49 Gálatas, em 51 nós temos 1ª e 2ª Tessalonicenses, também escritas por Paulo. Aí em 55 nós temos 1ª e 2ª Coríntios, também escrita por Paulo. Depois nós temos em 58 Romanos, também escrita por Paulo. Olha, vejam, percebam a importância do apóstolo Paulo, para a fé cristã e o desenvolvimento dessa fé. Então, não tínhamos evangelho, mas já tínhamos circulando entre os cristãos a importante carta de Tiago, que para a gente acha que ela foi escrita lá na frente, porque ela está lá coladinha com Hebreus. Depois, nós vamos ter a carta aos Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos. E aí, nós vamos ter aqui, nesse período, 60 e 61, surge o Evangelho de Marcos. Aí sim nós temos um evangelho que organiza e conta como foi o ministério de Jesus. Tá? Aí sim nós vamos ter isso. E nós vamos ter, nesse período também, 60 a 61, o Evangelho de Lucas, que se alimentou do Evangelho de Marcos. E praticamente junto com o Evangelho de Lucas, na sequência, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que nós estudamos agora, né? Que é considerado uma continuação do Evangelho de Lucas, ambos escritos por Lucas, companheiro de Paulo em suas viagens e em suas cadeias, em suas prisões. Nesse período temos também a carta aos Colossenses e aos Efésios, aí em 63, carta aos Filipenses, e aí em 66, carta aos Hebreus, que o autor é desconhecido. Alguns falam que é Paulo, mas não dá para afirmar, praticamente descartada a autoria de Paulo na carta aos Hebreus. 67, mais tardiamente, a 2ª carta do apóstolo Pedro, carta a Filemon, a 2ª, né? Aqui, 1ª Pedro, 1ª Timóteo e Tito, nesse período aqui, na década de 60. Nós vamos ver que a década de 60 foi uma das mais ricas para os escritos, porque nesse período nós vamos ter também o Evangelho de Mateus, que provavelmente se alimentou de Marcos e Lucas, tá? E nesse período aqui, 67, 68, como nós vimos já,
a segunda carta a Timóteo, quando Paulo já estava para ter a sua sentença de morte executada, ele escreve essa carta. Aí nós vamos ter uma diminuição, né? Praticamente não vamos ter mais nenhum livro escrito. Essa questão aqui de atribuir 2 Timóteo até o ano 80 não confere. Timóteo está mais ou menos aqui, associado à morte de Paulo. Foi o último escrito do apóstolo Paulo. Aí nós vamos ter o quê? Na década de 80, a década de 70, alguns atribuem o Evangelho de Mateus, tá? Como tendo sido escrito nos anos 70, e eu acho bem provável o Evangelho de Mateus ter sido escrito nos anos 70. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter nesse período, entre 85 e 90, olha já quanto tempo depois de Cristo, a carta de Judas e o Evangelho de João, tá? O Evangelho de João foi escrito aqui, entre 85 e 90. A tradição cristã diz que João viveu muitos anos e foi recolhido pelo Senhor já muito velho, muito velhinho, né? Muito idoso, né? Deixa eu corrigir aqui, né? Muito idoso, tá? E veja bem, na sua velhice, ele prestou grande contribuição à Igreja de Cristo. Por isso que eu falo, né, que os idosos podem prestar contribuições e não devem ser desprezados na sua velhice. João, já bem velhinho, porque se João foi apóstolo de Cristo, ele conviveu com Cristo. Então, no ano 33, ele já era adulto. Então, veja bem, no ano 85, 33, 52 anos. Então, João, 50 anos depois da morte de Cristo, meio século depois, ele ainda escreveu o Evangelho, escreveu as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o Apocalipse. Olhe que velhice rica. Então, irmãos, quando eu vejo pessoas já em idade avançada, já com dificuldades, já com problemas inerentes à sua idade, querendo, né? Uma coisa é opção, outra coisa é dizer, eu já sou tão idoso, eu tenho tantas dificuldades e eu não quero mais continuar ou como presbítero, né? Ou exercendo uma função da igreja. Querido irmão, querida irmã, saiba que o apóstolo João, na sua velhice avançada, cansado, com muitas limitações, ele nos deixou o Evangelho de João, as suas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Então, se você acha que devido à sua idade avançada, você já não tem muito a contribuir, pelo contrário, meu irmão, pela minha irmã, você tem muito a contribuir, que é deixar para a igreja a sua experiência. O pastor pode ter conhecimento teológico, o pastor pode ter muitas leituras, mas o pastor não tem a experiência que você tem. E essa experiência é muito importante para a igreja. Muito importante para a igreja. Você, mesmo na sua idade avançada, mesmo com as suas limitações inerentes à sua idade, ainda pode oferecer muito para a igreja de Vila Yolanda, para a história do cristianismo. O apóstolo João, 50 anos depois da morte de Cristo, ele ainda,
em idade muito avançada, com muitas limitações, ele deixou grandes contribuições. Queridos irmãos, se é difícil chegar aos 80, 90 anos hoje, com toda a tecnologia, com tudo que a gente tem, imagine como era ter 70, 80 anos na época do apóstolo João, né? Então, esse é o mapa do Novo Testamento, que começa com o nascimento de Jesus aqui e termina com o livro de Apocalipse, escrito por João no ano 95. Bom, agora nós falamos sobre as cartas paulinas. A primeira carta, a carta de Gálatas, que será o nosso objeto de estudo a partir da próxima aula. Tá? A carta aos Gálatas, ela foi escrita em 48 depois de Cristo. Então vamos falar as cartas paulinas. Nós vamos falar quando e onde e vamos mergulhar nessas cartas, conhecer ainda mais o apóstolo Paulo através destas cartas e conhecer ainda mais os preciosos ensinos que essas cartas deixam para a vida cristã ainda hoje. Mas quais são as cartas paulinas? Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses. Essas que eu falei, Gálatas, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Coríntios, Romanos, Filipenses e Colossenses são cartas eclesiásticas, ou cartas para as igrejas. E aí nós temos Filemon, já em 62, Paulo estava em Roma, né? Eu não deixei esses detalhes, né? Então, ok. Gálatas, depois, queridos irmãos, quando a gente entrar nessas cartas, a gente vai falar mais sobre quando e o local e em que condições Paulo estava quando escreveu cada uma dessas cartas, tá? Hoje nós não vamos entrar nesses detalhes, como eu disse, é uma aula introdutória. Então, Gálatas 48, Paulo estava na Antioquia. Tessalonicenses, ele estava em Corinto. 2 Tessalonicenses, ainda em Corinto. 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, ele estava em Éfeso. 2 Coríntios, ele estava na Macedônia. Lembra daquela passagem bonita de Paulo, quando ele ouve o anjo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos? Que passagem linda, né? Romanos, ele estava em Corinto. Filipenses, ele já estava em Roma, 62, né? Ele já é o final de Atos dos Apóstolos. Colossenses, ele estava em Roma, 62. Aí, Filemon, queridos irmãos, é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? Paulo, ele não escreve para uma comunidade, para uma igreja, mas ele escreve para uma pessoa, para um pastor, para um líder. Então, todo pastor precisava ler com muita frequência a carta a Filemon, a carta a Timóteo e a carta a Tito. As cartas a Timóteo e as cartas a Tito. Por serem pastorais, não servem para a igreja? Pelo contrário, servem para a igreja, para que a igreja também tenha qual é o ideal da sua liderança, do seu pastor, o modelo para a igreja. Né? Olha a importância de Paulo. Depois, Efésios, também ele estava em Roma, preso, prisão domiciliar. Depois, a primeira carta a Timóteo, que é uma dúvida de onde ele estava, mas provavelmente na Macedônia, e aqui Paulo já estava sofrendo a perseguição por Nero,
tá? Que nós falamos no final de Atos dos Apóstolos, da dura perseguição do imperador Nero, também é uma carta pastoral. Filipenses, em Roma. Então, provavelmente, irmãos, é uma inversão aqui, né? A gente pode arrumar aqui, né? A gente pode arrumar aqui. Filipenses está antes, né, de 1 Timóteo, né? Então, a gente conserta aqui, né? Então, Filipenses vem antes, tá? Aí Timóteo, provavelmente ele já estava em transição, né? Paulo viveu, assim, um momento que ele teve um momento de paz quando ele estava em Roma, pois apesar de estar preso, ele estava preso em sua casa e ele podia receber os irmãos, onde ele ensinava, ele falava, ele pregava. Aí, quando vem Nero, né, o imperador Nero, começa, então, uma perseguição, conforme eu disse na aula passada, né, na aula passada, antes da Assembleia. Paulo começa a sofrer com a perseguição do imperador Nero. Então, muitos estudiosos acreditam que quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, ele já não estava mais em sua casa, mas ele estava na Macedônia, foi levado para a Macedônia, né? E aí já começa a perseguição. Depois ele escreve a carta a Tito, provavelmente aqui em 64. Eu, Luciano, dataria essas cartas em 64, tá? Não em 62. Eu descarto 62. Em 64, aí em Nicópolis, né? E depois ele volta para Roma. Quando ele volta para Roma, irmãos, ele já volta aqui, ó, 67, para ser executado. Então sai a sentença de morte contra Paulo, porque Nero acusa Paulo de ser o líder dos cristãos e acusa os cristãos de terem incendiado Roma. E aí vem a sentença, e essa sentença vai ser executada. Então, Paulo passa um período preso, não mais uma prisão domiciliar, mais uma prisão em um calabouço romano, né? num calabouço, e aí ele fica ali preso, já com a sentença de morte decretada. Então, ele escreve a sua última carta, que foi a Timóteo, que a gente já lê Timóteo como uma carta de despedida, quando ele fala a Timóteo: venha me visitar, mas venha com urgência, porque os meus dias já estão perto do fim. E aí ele tem aquela passagem linda, né? Combati o bom combate, completei a carreira, né? Uma passagem maravilhosa, né? E aí ele já está de volta em Roma, que é mais uma carta pastoral, que é a última carta do apóstolo Paulo, tá? A primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas, quando ele estava na Antioquia. Vamos entrar nesta carta hoje? Não. Esta carta será no próximo domingo. Então, foram informações introdutórias para que vocês tenham uma noção do que foi a formação do Novo Testamento, das cartas paulinas, e mostra, irmãos, que, veja bem, de 27 livros, presta atenção, de 27 livros, Paulo escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olhem só. Olhem só. De 27 livros, Paulo escreveu 14, que é praticamente a metade do Novo Testamento. Paulo é responsável
pela metade do Novo Testamento. E aí a gente tira os 4 evangelhos, 27 menos 4, 23. A gente tira o Atos dos Apóstolos, que é um livro geral, histórico. Sobra 22 cartas, tá? Então, o Novo Testamento, ele tem 22 cartas. João é uma carta apocalíptico, é diferente, é uma outra característica. Então, a gente tira o Apocalipse de João, sobra 21 cartas. Dessas 21 cartas, Paulo é responsável por 14. Percebam, irmãos, a dimensão da importância do apóstolo Paulo para o Novo Testamento. De 21 cartas, né? Tirando os evangelhos, tirando o livro de Atos, tirando Apocalipse, nós temos 21 cartas. Dessas 21, Paulo escreveu 14. Sobram 7. Dessas 7, Pedro escreveu 2, João escreveu 3, 5, e nós temos Judas, que escreveu 1, e nós temos o livro de Hebreus, que o autor é totalmente desconhecido. Alguns atribuem a Paulo, que daria 15, mas eu descarto, tá? Para mim, Paulo não escreveu Hebreus. Veja bem, 2 com 3, 5, com 1, 6, com 1, 7. Então, dá 7 aqui. Né? Então, 7 cartas, mais as 14 de Paulo, dá 21. Então, com isso, irmãos, a gente entende a importância do apóstolo Paulo para a igreja cristã e principalmente para a teologia cristã, porque essas 14 cartas de Paulo, elas têm todo um conteúdo teológico que ajudou a igreja a desenvolver a sua teologia ao longo dos séculos. Bom, queridos, essa aula ela não se aprofundou tanto teologicamente, mas ela foi uma aula com contexto histórico, para que a gente entendesse como o Novo Testamento se desenvolveu e a importância do apóstolo Paulo. E aí, agora sim, nós vamos estudar a teologia paulina. A teologia paulina através da sua contribuição por meio das suas 14 cartas, tá? Então, nos próximos domingos, nós vamos mergulhar, então, aprofundar, conhecer bem a teologia paulina. Eu espero que você me acompanhe nisso, eu espero que você caminhe comigo e que você seja ricamente edificado, tá bom? Fique na paz, um ótimo domingo para você, um domingo de paz e harmonia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? E se você puder, participe dos nossos cultos, acompanhe as nossas atividades de final de ano, tá bom? Nós temos hoje o último domingo do Advento, depois nós teremos o domingo do Natal e teremos o culto de Ano Novo também. E se você não faz parte da nossa igreja e não tem recebido as nossas informações e gostaria de receber e participar de outras atividades conosco, não apenas acompanhar as aulas,
anote o meu WhatsApp e me mande um WhatsApp dizendo: olha, pastor, eu tenho acompanhado as aulas, os cursos e gostaria de participar de outras atividades da sua igreja. Então, anote o meu WhatsApp: 992447862. Vou repetir: 992447862. Você está mais do que convidado a participar de outras atividades de nossa igreja também, inclusive os nossos cultos interativos e ao vivo que são transmitidos, e você pode participar, nós vamos te receber com alegria e você vai interagir com todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda. Deus abençoe, um ótimo domingo.